Para você que está aqui no canal, hoje nós vamos testar o Citroën C3 GLX 2011-2012 com motor 1.4. E essa daqui foi a última versão que a Citroën fez antes dele mudar de geração. Esse aqui foi lançado em maio de 2012. Se você quer saber mais, nós vamos falar sobre design, motor 1.4 flex de 82 cavalos com etanol e 80 com gasolina. Será que anda bem? E o porta-malas, será que é bom? Quantos litros tem? O espaço interno e, claro, eu vou passar para você as impressões ao dirigir esse carro, como é na estrada e na cidade, e também vamos falar sobre o consumo de combustível. Além de tudo isso, eu vou te contar sobre as revisões, quanto custa no papel para manter esse carro até os 100 mil quilômetros. Se você quer saber mais, se inscreva agora no canal e vem comigo. A Citroën lançou o C3 em 2003. E o modelo chegou em 2011 com esse design, que foi o último que a Citroën lançou antes da segunda geração. Ele vinha com algumas coisas a mais, como por exemplo, aqui ó, faróis com máscara negra. A Citroën fez isso para dar uma sobrevida para o carro, porque sabia que em agosto de 2012 lançaria a segunda geração do carro, que veio com um design totalmente diferente. Aí aqui, além dos faróis que a gente vê com as setas aqui, farol alto do lado de fora, a gente vê que não temos farol de neblina nessa versão GLX, que era a de entrada. Por quê? Só vinha com farol de neblina na Exclusive ou na XTR, que era aquela aventureira, entre aspas. Agora vamos abrir o capô para ver o que tem aqui embaixo. Esse motor aqui é 1.4 que rende até 82 cavalos com etanol e 80 com gasolina. Ele tem 4 cilindros, aqui fica o filtro de ar, aqui fica a bateria, fácil de desmontar, a gente consegue ver, ó, Moura, bateria novinha. E esse motor entrega até 12,6 kg de torque. Se você quer saber se ele anda bem, fica com a gente até o final do vídeo. Manta acústica, deu pra ver que não tem. Mancada da Citroën, ó, nem pintada é a tampa na parte de dentro. Faltou um esmero aqui, né? Mas eu acho que eles compensaram em outros lugares que a gente vai ver já já. O comprimento total é de 3,85 m e o entre-eixos fica em 2,46. A gente vê que tá aí na média dos carros populares, né? O Citroën C3, quando chegou, ele foi facilmente reconhecido no mercado justamente por ter esse formato de bolha. O que a gente consegue ver de diferente nesta última versão dele? Justamente essa roda aqui de 15 polegadas e os pneus 18560 R15. Anteriormente ele era vendido com pneus 18565, só que rodas de 14 polegadas. Como essa daqui foi a versão de despedida desta primeira geração do C3, a Citroën trouxe uma roda diferente, com design diferente e de tamanho maior. E aqui na lateral não temos novidade, né? Repetidores de seta. Aqui, infelizmente, o retrovisor e as maçanetas não são na cor do veículo. E agora vamos falar ali do espaço traseiro no porta-malas. Bem, coisa boa mesmo é a capacidade deste porta-malas aqui. São 305 litros de capacidade. Aí você deve se perguntar assim, ué, mas é muito? É pouco? Olha, considerando que um Jeep Renegade tem capacidade de 320 litros e é um SUV, e esse daqui na verdade é um hatch compacto, a gente pode dizer que a capacidade até que é boa. E ela é 5 litros maior do que a segunda geração do C3, que perdeu 5 litros de porta-malas. Agora, vamos comparar com um Volkswagen da mesma época, um Gol G5 2011. A capacidade do Gol, aqui no bagageiro, era de 285 litros, ou seja, o C3 tem 20 litros a mais. E o porta-malas, ó, super bem cuidado, todo forrado com carpete. Olha só aqui no banco que não, mas aqui na lateral todinha. Lembra que eu falei que eles iam compensar a falta da manta acústica? Tá aqui, ó, porta-malas bem forrado mesmo. Em outros populares você não encontra isso aqui. E esta lanterna aqui, ela recebeu uma reestilização aí em 2008, quando ele ganhou esta lanterna com plástico aqui transparente para a seta e a luz de ré. Antes toda a lanterna era vermelha, como você está vendo aí na imagem. Agora, vem comigo, vamos ver o espaço interno. Olá, tudo bom? Vamos lá, daqui a pouco eu vou te contar quanto que custava esse carro, 1.4 GLX 2011, quando ele foi lançado. E aí você vai poder saber quanto ele desvalorizou nesse período de 10 anos. 20 mil reais. Mas aí depois eu te conto quando a gente for ali para dirigir esse bichão aqui e a gente tirar as impressões.
E claro, o consumo de combustível. Agora vamos lá, espaço interno. Cara, eu tô bem confortável aqui, a gente tem encosto de cabeça. O banco já era rebartido na proporção 60-40. Se você quiser levar um objeto maior, dá para você rebater uma das partes do banco e encher ele de tralha. Agora, a verdade é que aqui, ó, esse banco, nesta versão, que provavelmente era opcional na época, porque ele vinha com banco de tecido, esse aqui o dono deve ter colocado já na concessionária. É um banco muito bem costurado, bem feito, tá bem cuidado, na verdade, esse aqui, ó, a gente vê que poucas pessoas andaram aqui atrás. Tá conservadinho esse banco de couro. E o que é legal, ele vem com uma forração aqui na caixa de roda, porque a caixa de roda também pega ali no porta-malas, né, onde eu mostrei. Ele vem com uma forração bem boa aqui, para você não ter que ficar encostando na lataria igual alguns carros populares. E a gente vê que a Citroën manteve todo esse formato de bolha no carro inteiro, tanto fora quanto dentro, né, ó. A gente vê aqui na maçaneta, tudo redondinho. Aqui tem muito aquela curvatura do teto, né, imitando aquela curvatura do teto aqui na maçaneta. Não é uma porta muito agradável de você apoiar, porque ela é curta, mas ela tem bons porta-objetos aqui atrás. Tem a caixinha de som, também para quem vem aqui atrás, nos dois lados, claro. Aqui a gente tem um porta-revistas. A gente vê que tem um cinzeirinho, que pode ser colocado tanto neste porta-objeto aqui, quanto no de lá da frente. Os controles para vidro elétricos são aqui, ó, na parte do meio do carro, aqui no console central, depois o freio de mão. Claro que isso foi feito para, né, economizar, porque afinal de contas os dois comandos juntos aqui é mais barato do que colocar diretamente nas portas. E por falar em porta, ó, como você pode ver, bastante plástico, nenhum tipo de forração, mas tem aqui essas bolinhas, né? A Citroën colocou essas bolinhas no painel todo, tanto das portas quanto do painel ali de instrumentos mesmo, ó. Você escuta que tem um plástico rígido aqui. Tem alça PQP, tem até uma travinha aqui se você for pinturar um cabide, uma camisa e tal. Aqui a gente vê que tem um bom espaço, né, para a cabeça. Eu não sou muito alto, mas mesmo assim tem um bom espaço para a cabeça. Para as pernas a mesma coisa, só que para os ombros não tem muito, né, porque por ser um compacto não dá para viajar com 3 pessoas aqui com tranquilidade, dá para viajar com 2. A terceira teria que disputar ainda espaço aqui no chão com esse porta-objetos que está aqui, que é um fator positivo, né? A gente tem um porta-copos aqui, já sai aí na frente de alguns carros daquela época. E aqui a gente tem um túnel central bem elevado aqui, ó. Ele deve ter uns 5 dedos mais ou menos. É bem elevado, fazendo com que aqui dispute o lugar para colocar os pés. Mas mesmo assim, estamos bem servidos de espaço traseiro. Para um compacto, é claro. E aqui a gente vê que tem a luzinha. Eles economizaram até nisso, ó. A luzinha você não consegue colocar ela naquela função só de liga ou só de abrir a porta. Na verdade aqui, ó, ela está ligada, aqui ela está para a função abrir a porta. Você não consegue desligá-la totalmente, se você não quiser ficar ali com aquela luz acesa. E aqui o teto cai um pouco, né, aqui para você colocar a luzinha, mas nada que incomode, porque a luzinha ficou bem central para todo mundo, né? Isso é outra forma de economizar. Você coloca uma luz só, que não vai nem totalmente lá para frente, nem totalmente aqui para o fundo, ela fica meio central para servir todo mundo aqui. Uma coisa boa é que você não vai encontrar parafuso aqui na cabine, né? Ó, a gente vê que até embaixo do puxador aqui não tem parafuso aparecendo, a gente vê que aqui na manopla para puxar a porta também não tem, aqui nesse porta-objeto central também não tem. Tem até uma janelinha aqui, cinto de 3 pontos, muito bom. Pelo menos nas pontas. Aqui no central não tem, como não tem encosto de cabeça. Agora vamos dirigir. E aí vamos andar, tá apitando aqui, ó, porque ele tá avisando que a chave tá aqui na ignição. Olha, bem legal. Gostei aqui, ó. Vamos ver se tem espelhinho, mas não tem iluminação. Vamos começar falando do acabamento, né? Aqui a gente tem um tipo de plástico, tudo duro também, nada de soft touch. Afinal, na época não tinha esse cuidado. Até hoje não tem, na verdade, né? Com carro de entrada. Aqui, ó, tudo plástico. Aqui a gente tem um porta-objetos. Não tinha airbag, pelo que a gente consegue ver, né? Os carros que tem airbag não tem porta-objeto aqui. A gente vê que o padrão mesmo de acabamento e de design, ó, a gente tem as saídas de ar aqui, ó. Até os comandos, ó, são todos arredondados, como o carro
em si, né? Aí aqui, ó, vamos começar pelo lado esquerdo. Nós temos as saídas de ar, tem até esse estilinho aqui, essas 3 bolinhas para saída de ar. A saída de ar é de uma cor diferente, prateada, bonito, né? Bem cuidado. Aqui na porta a gente também não vê, né, parafuso. Aqui na porta a gente tem 2 porta-objetos, ó, que legal. Tem um menorzinho aqui e um maior para uma garrafa d'água, não é? Aqui a gente tem os comandos de retrovisor elétrico já nessa versão GLX, a de entrada. E aqui, claro, comandos dos faróis. Aí aqui nós temos os comandos de limpador de para-brisa dianteiro e traseiro. O volante não tem comandos de rádio, obviamente, porque essa daqui era a versão de entrada. Ele não tem acabamento em couro como ele tinha em outras versões, tá? Aqui nós temos o comando de ar-condicionado, né? Abre e fecha a circulação. Aqui pertinho do rádio a gente tem 2 comandos, um para travar os vidros e outro para limitar eletronicamente. Mentira, não tem nada disso de limitar eletronicamente. Ele só dá um aviso sonoro quando você passa de uma determinada velocidade que você mesmo, motorista, pode estabelecer. Essa velocidade aqui você seta no painel e aí ele te avisa com um bip quando você passa daquela velocidade para evitar aí tomar uma multinha, né, pesar no bolso. Aqui no console central, aqui onde fica o freio de mão convencional, manopla de câmbio também convencional, de 1/5, né, Hzinho. E aqui no meio a gente tem, claro, esse porta-objetos, que eu falei que tem um cinzeiro, a gente tem um acendedor de cigarro. Os vidros também foram colocados no console central para baratear o carro. Aqui é onde eu queria chegar, nesse reloginho aqui. Esse reloginho, nas versões mais caras, ele era substituído por uma telinha maior, no qual você conseguiria ver as informações do computador de bordo. Os mais caros tinham o computador de bordo, como na Exclusive e na XTR, aquela coisa feia, aventureira, com apliques de plástico. Na verdade tinha até um motorzinho melhor, 1.6, mas não era aventureiro, não é verdade? Aqui a gente tem esse reloginho que não faz basicamente nada, é só um reloginho mesmo. Nas outras versões a gente tinha mais funções para ele, como odômetro parcial, consumo instantâneo e tudo mais. Ajustes. Bom, aqui como você sabe nós temos ajuste de altura do banco, olha só que legal. Ajuste de altura do banco. E vamos ver se tem ajuste de altura do volante. Temos ajuste de altura. Profundidade também, rapaz. Olha só. Que legal. Me fala se um Onix tem isso aqui, ó. Se um Gol, um Up, tem isso aqui na versão de entrada. Rapaz, não tem não. Não tem. Não tem nem o Onix, nem o Gol, nem o K, nem o HB20. Que maravilha. Ó, você deixa pertinho de você ou mais distante. Ótimo. Perfeito. E aqui nós chegamos onde eu queria mostrar o painel. Cara, como eu gosto desse painel que tem esse contagiros gigante. Eu gosto desse contagiros, cara. Para quem gosta de esportividade, ficar vendo a subir e descer do giro do motor é muito legal. Ah, e antes disso, essa direção aqui, ó, vou ligar para você ver. Essa direção é hidráulica? Não é hidráulica. Ela é elétrica, que é melhor ainda, ó. Você tem ainda um menor custo de manutenção por ela ser elétrica, além dela ser mais leve para você no seu dia a dia aí na hora de estacionar e tudo mais. O que eu queria mostrar, olha só o ronquinho desse motor, hein? Tá saudável ainda, ó. Ó que beleza. Daqui a pouco nós vamos sair para andar com ele. Além do painel aqui que é todo praticamente digital, né? A gente só tem os mostradores aqui do contageiros da temperatura e do combustível analógicos, mas aqui a gente pode ver que ó, 75.000 quilômetros e o velocímetro. E agora eu vou te contar quanto saía esse C3 antes da gente começar a dirigir. 38.490 GLX 2011-12 na época em que ele foi lançado. Isso quer dizer que ele desvalorizou uns quase 20 mil reais. Isso a gente vai ver mais no final do vídeo, depois que eu falar das revisões dele. Agora nós vamos dirigir. Bom, já que estamos finalmente sós, eu vou tirar a máscara. Tudo bem por você? Antes da gente pegar as primeiras impressões, vamos falar sobre consumo de combustível. Sim, porque é uma das coisas que mais pegam para quem está procurando um carro usado.
Afinal de contas, se você está procurando um carro usado, significa que você também não tem muito dinheiro para investir em um novo, certo? O que você prefere é que esse carro beba pouco. E se você quer saber o quanto esse carro está valendo hoje, eu vou te passar até o final desse vídeo, porque nós vamos falar ainda sobre revisões. Quanto custa para manter esse carro. Considerando que nós estamos falando sobre consumo, na cidade, por ser um carro flex, ele faz 7,6 km por litro com etanol e ele faz 10,2 km por litro com gasolina na cidade. Já na estrada, ele faz 9,1 km por litro com etanol e 12,4 com gasolina. E por um motor 1,4, ele até que está na média aí dos carros com esse tipo de motorização. O que a gente não dá para comparar é com os motores atuais, que alguns carros têm com 3 cilindros, né, com mais tecnologia. E aí a gente precisa lembrar que esse motor é um motor de 4 cilindros, aspirado, que rende até 82 cavalos com etanol e 80 com gasolina. O que isso quer dizer? Quer dizer que é um projeto de 10 anos, de 2011, ou seja, esse motor 1.4 de 82 cavalos, ele não é páreo hoje para um motor 1.0 de 3 cilindros do Ford Ka, que acabou de sair de linha. Porque o Ka, por exemplo, consegue desenvolver até 85 cavalos com etanol. Claro que tem menos torque, um motor 1.0. Agora, falando sobre, por exemplo, o desempenho dele, a gente vê que o 0 a 100 dele é melhor do que o dos compactos, justamente porque ele traz um torque um pouco mais alto, de 12 kg aí, 12,5 kg. Isso quer dizer que ele faz de 0 a 100 em 12 segundos, enquanto os carros como o Onix e o HB20 fazem em 13, 14, né? O Ka faz em uma eternidade, 14,6 segundos. Então a gente tem um carro um pouquinho mais esperto. Esse carro aqui ele tem um tanque de 47 litros, ainda falando aqui de combustível para você ter uma noção de quanto você rodaria com ele, tá? Se a gente comparar com o Nissan Kicks, o novíssimo Nissan Kicks 2022, que acabou de ser lançado agora em fevereiro de 2021. Ele tem, o Kicks, só 41 litros de capacidade no tanque. Ou seja, esse carro aqui com 47, por ser um compacto, tá ótimo. E aí com esse tanque ele consegue te dar uma autonomia, não é muito, né? A gente consegue aí hoje com um tanque, por exemplo, de 50 litros de um Onix ou de um HB20, uma média de mais ou menos aí uns 700, quase 800 quilômetros. Esse aqui beira os 600 quilômetros, então poderia ser um pouquinho melhor o tanque. E aí a gente vê que o desempenho dele não é tão bom, justamente porque o torque máximo e a potência máxima, eles vêm numa rotação muito alta. O torque é a partir de 3.000 RPM e a potência a partir de 5.000 giros. Então assim, é muito alto para um carro que quer ser econômico, né? Qualquer carro que queira ser econômico, um giro deste para potência e torque é um tiro no pé. E outra coisa que joga contra aqui é a relação das marchas. Ela é, para mim, um pouco longa demais, né? O que tira aquela agilidade do carro. Então, ele não sai assim no farol, igual, por exemplo, um Celtinha, ou até mesmo um Onix ou um HB20 que tem uma relação um pouquinho melhor. Então, ele é mais... você estica um pouco mais as marchas para poder fazer ele andar. Isso na estrada também não se reflete muito bem, porque assim, apesar dela ser longa para a cidade, na estrada ela não é muito boa, porque eu vou chegar aqui na Raposo, estou entrando aqui para mostrar para você. Ele chega a 3.000 RPM, o motor com a quinta marcha engatada, e você está a apenas 90 km por hora. Eu tô a 87, 88, 90, 2.750 RPM. Isso quer dizer que ele não ajuda, né? Não chega nos 3.000, mas aos 100 km por hora já chega nos 3.000. Isso quer dizer que não ajuda muito na hora de economizar combustível na estrada, né? E ele poderia ser um pouco mais ágil na cidade. A Citroën fez ali uma receita que não chegou nem a ser muito boa de um lado, em detrimento do outro, e vice-versa. Outra coisa que poderia ter sido feita de uma outra forma é essa direção aqui. Ela é progressiva, claro, porque ela é uma direção elétrica, né? Em velocidades mais baixas ela fica um pouco mais macia. Só que
ela ainda continua muito macia para a estrada. Do meu ponto de vista, poderia passar um pouquinho mais de segurança se ela tivesse um pouquinho mais firme aqui nas rodovias. E aí, tá gostando? Então deixa o seu like, se inscreva aqui no canal para eu trazer mais novidade para você, mais avaliação de novos e usados. Você que está cansado de pagar 60 mil reais num carro 0 km de entrada, não valeria a pena ter um desse aqui? 10 anos de uso, em boas condições. Será que o custo de manutenção desse francês é muito caro? Vamos falar sobre as revisões agora. Conforme eu prometi, eu vou te passar agora quanto custa para manter esse bichinho aqui na sua garagem até os 100 mil quilômetros. Eu falo 100 mil quilômetros porque normalmente é quando você encontra um carro aí em melhores condições de uso, como esse aqui que está com 75 mil quilômetros. Na verdade ele andou só metade do esperado, porque como ele tem 10 anos de uso, a gente tem que considerar que são 15 mil quilômetros percorridos em média, então ele deveria estar com 150 mil, mas está só com 75 mil. Se você está considerando ficar até 5 anos com esse Citroën, eu vou te passar as revisões de 60 a 100 mil quilômetros, que eu cotei numa concessionária aqui em São Paulo, no Morumbi. Vamos lá, preços aparecendo na tela. Se você quiser fazer a revisão de 60 mil quilômetros, vai gastar R$ 1.023. A de 70, 502, a de 80, 803, a de 90, 774 e a de 100 mil custa R$ 1.992. Considerando que esse carro está com 75 mil, a próxima revisão dele é de 80 mil quilômetros, que custa R$ 803. Agora vamos dar uma olhada em quanto está valendo um C3 desse. Eu entrei no site da KBB Brasil, do meu parça Hector Vieira, para descobrir se vale a pena ter um francês desse hoje. Para você que está cansado aí de ter que pagar 60 mil reais por um carro 0 km, esse aqui pode valer a pena, ó. Praticamente 10 anos depois da sua fabricação, o Citroën C3, rapaz, está com preço ótimo, hein? R$ 18.278 para um carro com aproximadamente 102 mil quilômetros e em bom estado. O dono desse aqui pode cobrar até um pouco mais, porque ele está com 75 mil quilômetros e está bem conservado. Ou seja, quem tiver um desse aqui em bom estado pode até pedir uns 22, 23, 24 mil na hora de revender. Você deve estar se perguntando assim, mas francês quebra muito. Francês dá muito problema, é muito caro a manutenção. Olha, o dono desse carro aqui me passou as manutenções que ele fez desde o começo. Vou colocar aí na tela para você ver. Esse Citroën já passou pela troca de amortecedor, para-choque, que foi R$ 800. Essa peça é um pouco mais cara do que os convencionais. Mas se você pensar num amortecedor, não está muito ali, o jogo de amortecedor dianteiro não está muito ali fora do que se cobra normalmente pelos carros populares, que chega até a ser R$ 1.000 para um Onix. É um pouco mais caro? Sim, mas você tem que lembrar que esse carro aqui vem um pouco mais completo do que um Onix de entrada, por exemplo. Num total de R$ 4.216. É um pouco mais caro, mas que vale a pena ter um carrinho completo desse aqui? Vale. Se eu tivesse essa grana, rapaz. E aí, gostou do vídeo? Então me ajuda, se inscreva no canal, deixa o seu like aqui e a gente se vê semana que vem. Tchau!